Bom, pessoal, hoje eu vou dar uma colher de chá e eu vou ensinar para vocês como é que a gente coloca num eixo real os números irracionais na forma de uma raiz quadrada, tá bom? Raiz quadrada. Então, por exemplo, aonde que fica no eixo real a raiz quadrada de 2? Onde que fica no eixo real a raiz quadrada de 3? Porque eles são números irracionais e fica difícil saber exatamente, né? Então, qual o artifício que eu vou poder utilizar? Bom, a primeira noção básica que eu tenho que ter é do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu adotar, por exemplo, um quadrado de lado 1, se eu traço a diagonal, eu vou ter dois triângulos retângulos. Com esses dois triângulos retângulos, eu posso pegar só um e calcular a medida da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é igual a 1 mais 1, porque 1 ao quadrado vale 1. 1 mais 1 é 2. X é igual a raiz quadrada de 2. Então, a gente sabe agora que se eu tiver um quadrado de lado 1, a diagonal dela vai valer raiz quadrada de 2. Então, vamos logo, sem mais perca de tempo, vamos desenhar um eixo real. Lembrando que a diferença entre reta e eixo é que ele tem um sentido, esse sentido é o sentido positivo, então para cá é negativo. Se eu datar um ponto para zero, significa que à direita eu terei os valores positivos. Vou usar uma escala de 2 centímetros. Significa que a cada 2 centímetros eu vou adotar sendo uma unidade. Então aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então a cada 2 centímetros é uma unidade. Para a direita é positivo, para a esquerda negativo. Tudo bem? Se eu quiser, por exemplo, representar uma fração, onde é que está o meio? Meio é 0,5, que é a metade entre 0 e 1. Aqui estaria a fração meio. Se eu quiser 3 quartos, 3 quartos estaria aqui, ó, exatamente entre meio e 1. 3 quartos. Tá bom? Então aqui estariam alguns números racionais, tranquilamente, e os números naturais inteiros sem nenhuma dificuldade. E agora o número irracional. Bom, número irracional, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar um quadrado aqui em cima. Para desenhar esse quadrado eu posso utilizar, certo, o próprio transferidor para determinar ângulo de 90 graus, tá? Ou poderia até mesmo utilizar o próprio compasso agora, mas já eu vou utilizar o compasso para transferir. Então, ó, primeira coisa, formando um ângulo exatamente ângulo de 90 graus, o que eu vou estar construindo? Vou estar construindo um quadrado com essa mesma medida. Agora vai entrar o próprio compasso, vou marcar aqui 2 centímetros, ou a própria medida do lado do quadrado, ó. E aí eu transfiro para cá, transfiro para cá. A vantagem com o compasso é que fica tudo bem justificado. E eu acabei de construir um quadrado de lado uma unidade. Tá certo? A partir do momento que eu desenho a diagonal, significa que daqui até aqui vai valer exatamente raiz quadrada de 2. E aí o que você faz? Você vai centrar o compasso no zero. Você vai roubar essa medida que vale exatamente raiz quadrada de 2. Aí você puxa ela. Significa que este ponto aqui, ó, ele vai valer exatamente raiz quadrada de 2. Ó. Exatamente raiz quadrada de 2. Se você quiser um menos raiz de 2, você vai projetar para o outro lado, tá certo? Você compara desse viria para cá, ó, desenhando a sua circunferência, ó.
Ó, bem aqui, ó, valeria o menos raiz quadrada de 2. Tá bom? Onde é que vai ficar o raiz quadrada de 3, por exemplo? Raiz quadrada de 3, você vai desenhar um retângulo. Aqui vai ter que valer raiz quadrada de 2. E aqui vai valer 1. Por quê? Sempre vai pensar o teorema de Pitágoras. Faz sempre um rascunho. Vou chamar de y agora para não confundir. Y ao quadrado é igual a quanto? Raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y ao quadrado vai ficar 2 mais 1. Quanto que é 2 mais 1? 3. Y ao quadrado vale 3. Quanto que vai valer o y? Raiz quadrada de 3. 3. Vocês sabem que eu não vou perder tempo editando, né? Mais fácil eu apagar. 3. Tudo bem? Y é igual a raiz quadrada de 3. Ah, pessoal, mas não é mais ou menos. Cara, eu estou dando a representação geométrica, então não vou adotar valor negativo. O menos raiz de 3 vai ter sentido no eixo real. No cálculo aqui, no triângulo, por enquanto, só tem sentido o valor o quê? Positivo. Então, aproveita esse raiz quadrada de 2. Vou traçar por ele uma perpendicular. Tá bom? Para que eu vou traçar por ele uma perpendicular? Porque eu quero um ângulo de 90 graus. Tá bom? Eu já posso completar aqui, ó. Já aproveitando aqui, ó, essa reta. Por quê? Porque eu sei que daqui até aqui vale raiz quadrada de 2. Daqui até aqui vale 1. A altura vale 1. Se eu traçar essa medida aqui, ó, esse cálculo que eu fiz anteriormente, justifica que a medida de y vai valer quanto? Raiz quadrada de 3. Aí eu pego essa medida e transfiro para a reta. Ó. Transferir para a reta. Significa que ó, cada vez mais próximo do 2, tá vendo? Aqui, ó, vai valer raiz quadrada de 3. Gente, só uma observação e já ajudando vocês. Onde é que vai estar a raiz quadrada de 5? Você vai ter que imaginar um retângulo. Esse retângulo eu vou ter que ter quanto aqui? 2. E aqui ter quanto? 1. Por quê? Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Quanto que é 4 mais 1? 5. Eu vou querer a raiz quadrada dele, que vai ser a raiz quadrada de 5. Tá bom? Sempre utilizando o quê? Teorema de Pitágoras. É isso aí, galera. Valeu, um abraço, fica com Deus.